Olá, tudo bem? Bem-vindos mais a este momento de reflexão, de estudo sobre a doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é tabu, é um assunto que a gente evita falar, mas que é muito importante para a nossa vida, para a nossa evolução. Nós vamos falar hoje sobre a morte, sobre o desencarne. Então, vamos fazer uma respiração profunda, inspirando, contando até 3, retendo 1 segundo e expirando, contando até 4. Elevando os nossos pensamentos e os nossos corações a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, para que eles e os nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiões, possam nos intuir e para que possam me intuir, para que eu fale aquilo que você precisa ouvir, que seja feita a vontade de Deus e não a minha, que eu esclareça, que eu conforte, que eu ampare. Que assim seja. Bom, é um assunto difícil, mas é um assunto muito importante. Então não tem como a gente fugir disso, porque é algo natural, né? A natureza humana. Eu vou ler a explicação do Livro dos Espíritos, que recomendo muito, né? Que é um dos livros mais importantes do Espiritismo, porque é um livro de perguntas e respostas, em que Allan Kardec, que é o decodificador da doutrina espírita, pergunta à espiritualidade e a espiritualidade, através dos médiuns, responde a essas perguntas feitas por Kardec, que era um estudioso, um cientista, um filósofo, um professor. Então, é um livro muito importante para quem quer entender um pouco sobre essa religião tão bonita e que explica e que fala tão bem sobre a morte. No capítulo 3, que é um capítulo do seguinte nome: Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, a vida é chamada vida corpórea, né? A vida terrena como nós a conhecemos. E a vida espiritual é a vida do espírito, a vida da alma, né? É que outras religiões chamam de céu, né? Que quando a alma vai para o céu, ou vai para o umbral, ou vai para o inferno. E nós espíritas denominamos como a vida espiritual, a vida na erraticidade. Bom, questão 149, a alma depois da morte. Pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? Resposta: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Pergunta número 150. A alma depois da morte conserva a sua individualidade? Resposta: sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Pergunta 150, índice 1.
Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Resposta: ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Pergunta número 50, item 2. A alma nada leva consigo deste mundo? Resposta: nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Então, a alma, depois da morte, né? Ela volta a ser espírito, mas ainda assim conserva a sua individualidade. Então, eu, Cassiana, continuarei sendo Cassiana depois do meu desencarne. E continuarei sendo eu, esta individualidade, provavelmente com outros nomes, em outras vidas. Mas serei eu, com as minhas lembranças, com as minhas vivências e com o meu desenvolvimento espiritual, com o meu nível intelectual, emocional e espiritual. E como é que eu sei que eu continuo, que eu sou um indivíduo depois que eu desencarno? Eu sei porque eu mantenho a minha aparência física que eu tive nesta minha última vida, nesta minha última encarnação, porque eu ainda tenho o perispírito. O que é o perispírito? É o corpo espiritual do indivíduo. Então, a minha carne, os meus ossos, os meus cabelos, isso vai se decompor na minha tumba, né? A minha vida corporal, física como eu conheço, não existirá mais. Mas eu terei sim uma matéria, mas uma matéria muito sensível, muito delicada, que muitas pessoas não enxergam, mas algumas sim, que é a minha áurea, né? A minha alma, o meu perispírito. Então, eu mantenho esta minha aparência, esta minha última aparência na erraticidade, né? Na minha vida após a morte. Bom, é sabido que muitos daqueles, eu arriscaria dizer que a maioria daqueles que chegam até os centros espíritas, até as casas espíritas, que chegam até o espiritismo, são pessoas que estão enfrentando um momento de desencarne. Ou estão enfrentando uma doença terminal, uma doença grave, ou estão passando pela perda de algum ente querido. Então, esse momento de dor, esse momento de luta, faz com que a pessoa procure, né, mais informações a respeito da vida espiritual. Porque nós que cremos em Deus, mas mais enfaticamente nós que somos cristãos, nós acreditamos na vida após a morte. Jesus nos ensinou isso muito perfeitamente. Então, nós temos a noção de que não se termina aqui no fechar do caixão. Mas poucas religiões esclarecem, explicam tão bem como o Espiritismo. Então as pessoas vêm até nós movidas por essas dúvidas, por este sofrimento, por essa dor, às vezes por esse desespero,
e são confortados, são esclarecidos pela doutrina espírita e geralmente ficam, porque nada como ter as suas indagações respondidas, as suas dúvidas respondidas, a sua dor consolada. Então é por isso uma das causas que eu sou tão apaixonada pelo Espiritismo, porque ele explica aquilo que Jesus já tinha nos dito há mais de 2000 anos atrás. Bom, e como passar por isso, né? A gente tem muito medo de falar sobre a morte. Nós somos uma sociedade que está muito preparada para a vida, para o nascimento, para a chegada de um ente querido, mas não estamos preparados para a sua partida. Então a gente passa toda uma existência fingindo que ela não existe, fingindo que isso nunca vai acontecer conosco ou com um daqueles que amamos. Mas felizmente ou infelizmente, né, depende do ponto de vista, isso é algo natural, né? Faz parte da natureza humana, faz parte da vida terrena. Talvez quando cheguemos, né, ao nível de desenvolvimento, de evolução espiritual, que a gente não tenha que passar mais por isso, mas é o que nos cabe fazer no momento, né, que é aceitar essa realidade e lidar com ela da melhor maneira possível. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar com uma alegria, né, um entusiasmo, ou que a gente vá buscar a morte. Não é isso que o Espiritismo quer, né? Não é isso que o Espiritismo não... As pessoas às vezes confundem. O Espiritismo não pede para que você não sofra com a perda de um ente querido ou com a possibilidade do seu próprio desencarne. Porque nós somos apegados, né? Nós sentimos amor pelas pessoas, nós sentimos amor por nossa vida, por aqueles que nos cercam. Então, nós estamos apegados e acostumados com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E o que é estranho, o que é diferente daquilo que estamos acostumados, é natural que cause temor, né? Que cause aflição, ansiedade, tristeza. Então, o Espiritismo não quer que a gente não sinta a dor. Os espíritos nunca nos pediram isso. Mas eles sempre nos pediram para que nós a encaremos com certa naturalidade e com inteligência, com sensatez. Eu devo me preparar para aquilo que está fadado a acontecer desde o meu primeiro suspiro, desde a minha primeira inspiração, né? Desde do momento do meu nascimento. Então, eu preciso lidar com essa realidade. E entendendo isso, nós temos um ganho muito grande. Por quê? Porque eu passo a prestar mais atenção na brevidade da vida, na importância, na bênção que é cada um dos meus dias e daqueles que amamos. É claro que a gente não consegue viver sabendo que esse pode ser o nosso último dia, mas essa é a realidade. Hoje talvez seja o meu último dia, essa talvez seja a nossa última conversa. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então é preciso que nós nos preparemos. E como é que a gente se prepara, né, para a nossa morte? Vivendo bem.
vivendo como Jesus nos ensinou. Não vivendo como o mundo quer que eu viva. Não é porque que eu tenha noção que a minha vida é breve, né? Que eu tenha que viver loucamente e agir de forma irresponsável, me desapegando de tudo e de todos e satisfazendo os meus desejos. Não, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós vivamos como Ele nos ensinou. Deus quer que nós vivamos bem, de forma humilde, de forma sensata, de forma caridosa, tratando o outro como gostaríamos de ser tratados. Quando Jesus nos disse: buscai o reino de Deus e todo o demais lhe será acrescentado, tanto na vida quanto na morte. Então, se eu buscar a Deus, eu terei as minhas necessidades satisfeitas na minha vida terrena, mas também na minha vida espiritual. Porque o meu dia de hoje prepara o meu dia de amanhã. O plantio que eu faço hoje certamente provocará a colheita de amanhã, tanto na minha vida corpórea, na minha vida material, como na minha vida espiritual. A minha passagem, o meu desencarne, a gente fala de passagem, é o momento, né, em que o corpo físico, em que a vida vai deixando o corpo físico para trás, em que a minha alma vai se desprendendo do meu corpo físico. Até este momento, que é um momento de desligamento, que é assistido pela espiritualidade, porque o Pai nunca nos abandona, Ele não nos abandona no momento do nascimento e também não nos abandona no momento do desencarne, no momento da morte. Até esse momento, ele é mais fácil ou mais difícil, dependendo daquela que eu fui. Então, se eu sou uma pessoa muito materialista, muito egoísta, muito prepotente, né, uma pessoa que vive apenas para angariar recursos, achando que o meu caixão tem gavetas, que os meus títulos, que o meu conhecimento sobre a vida, que o tamanho da minha conta bancária fará diferença na minha vida depois, eu vou ter um desenlace muito mais difícil, porque eu não tenho noção nenhuma da realidade. Então eu vou continuar apegada ao meu corpo, a minha idade, a minha juventude, a minha aparência. Eu vou continuar apegada àquelas pessoas que conviviam comigo. Eu vou continuar apegada à minha casa, ao meu quarto, à minha cama, ao meu marido, aos meus filhos. Então, tudo isso complica essa passagem. Mas se eu vivo como realmente uma cristã, como alguém que acredita em Deus, que acredita na bondade, que acredita no amor, na misericórdia, que faço ao outro aquilo que Deus quer que eu realmente faça. Se eu entender que eu vim a essa vida não para servir, mas para ser, não para ser servida, mas para servir, a minha morte e a minha vida espiritual serão muito mais tranquilas. Então eu vou repetir porque isso é uma coisa muito importante.
E eu não quero deixar ninguém confuso, né? Por mais especial que tenha sido a minha vida, por mais dinheiro, poder ou títulos eu tenha, eu fui criada para servir. Eu fui criada simples e ignorante para evoluir. Eu fui criada para a angelitude, para a pureza, para a luz, para encontrar a verdadeira paz. Não essa paz que eu encontro no mundo, não essa paz tão falível, abalada por qualquer situação, por qualquer inconveniente, mas uma paz que só aqueles que entendem que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é que possuem. Então, por isso que Jesus nos disse tantas vezes que não é isso aqui o que realmente importa. Não são as aparências, não é a matéria, não é aquilo que se desfaz, mas é aquilo que permanece. O amor que o Pai tem por nós. Então, dentro de cada ser, há a centelha divina. E por mais que eu passe uma vida inteira distraída disso e fugindo dessa verdade, dessa realidade, mais sofrimentos eu terei. Então, para morrer bem, eu preciso viver bem. E Deus é tão misericordioso, é tão maravilhoso, que Ele nos dá todos os dias uma oportunidade de fazer diferente. Então, por mais que eu tenha tido uma vida mundana, uma vida materialista, no último suspiro, eu posso me arrepender daquilo que eu fiz e clamar pela misericórdia divina. Eu serei atendida. Eu serei amparada. Porque Deus me ama incondicionalmente. Obviamente, eu colherei tudo aquilo que eu semeei. Porque Deus é justo, mas Ele é misericordioso. Então, eu receberei o apoio, o carinho, aquilo que eu tenho direito, como filha de Deus. Por isso, a necessidade de termos fé, de orarmos constantemente, de iluminarmos sempre que possível a escuridão que há em cada um de nós. Mas como fazer isso, né? Mudando de religião, mudando abruptamente de hábitos? Não. Nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, nos pequenos pensamentos. Se eu não consigo pensar diferente, mas que eu fale diferente, que eu haja diferente, forçadamente, para que eu vá educando o meu espírito, para que eu vá adquirindo virtudes, porque é essa a bagagem que eu vou levar para o outro lado. Então não é preciso ter medo. Nós seremos amparados pela espiritualidade, pelo nosso anjo guardião, que nos cuida desde a nossa criação. Vamos ser amparados por aqueles que já nos precederam,
os nossos pais, os nossos avós, os nossos parentes, até parentes que a gente não teve a oportunidade de conhecer nessa vida. Porque os espíritos vêm através das cartas mediúnicas, né, das cartas de comunicação. Chico Xavier confortou tantos corações maternos, tantas famílias, esclareceu tanta gente sobre essa nova vida. Uma vida cheia de desafios, mas também uma vida cheia de alegrias. Porque da mesma maneira que a gente chora por aqueles que estão partindo, lá eles choram de alegria, porque estavam com muitas saudades daqueles que estão chegando. A morte é como aquele barco, aquele navio que a gente enxerga da praia, que está perto da costa e que vai indo. E quando chega lá no horizonte, quando o céu e o mar se encontram, não passa pela nossa cabeça que aquele barco a velas, ou que aquele navio, ou que aquela embarcação, seja o que for, desapareceu ou simplesmente afundou. Não, nós sabemos que a viagem continua. Então, não é porque nós não enxergamos os nossos entes queridos, não é porque eu não tenha notícias, que eu não tenha conseguido uma comunicação, uma carta de um ente querido, porque é preciso que eu esteja pronta para receber essa carta, essa notícia. É preciso que aquele espírito esteja pronto para poder realizar esta comunicação através de um médium, para que encaixe esse momento, né, daquele que pode fazer a comunicação, com aquele que pode receber a comunicação. Então, por isso não é tão comum, porque é preciso que os dois estejam preparados. Se eu não tenho essa notícia, não quer dizer que o meu ente querido não esteja bem. Não quer dizer que nós não possamos nos comunicar, porque para o amor não há fronteiras. Nós levamos daqui sentimentos, pensamentos, vivências que são muito fortes. Então, um perfume, uma frase, um filme, uma música, existem muitas maneiras de nós nos comunicarmos. Nós vivemos isso todos os dias, mesmo que você não seja espírita, mesmo que você não acredite em nada disso do que eu estou te contando. Mas quando você já aconteceu com você de muitas vezes estar pensando muito numa pessoa e de repente aquela pessoa te liga, ou você tromba com ela na rua, ou ela aparece de surpresa? Isso acontece com todo mundo, todo o tempo, né? Isso não é coincidência. Isso é a força do amor, ou a força do ódio, da raiva, da inveja, do ciúme, mas é a força do sentimento, do pensamento, que é nada mais do que energia, do que frequência. Então, nós estamos ligados aos nossos parentes, à nossa família, aos nossos colegas de trabalho, à nossa casa espírita, à nossa igreja, por frequência, né? Por similaridades. Então, uma mãe nunca vai ficar longe do seu filho, mesmo que ele tenha partido muito cedo. Porque há fluidos muito fortes entre aqueles que se amam. Então, nós podemos nos encontrar nos sonhos, porque no sonho o meu espírito sai do meu corpo.
permanece ligado pelo cordão de prata, mas ele vai até o encontro de pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, como a gente pode ver, é um assunto muito amplo, muito extenso. Mas o que eu queria, né, deixar registrado nesse vídeo de hoje, que já está se alongando, e peço perdão se eu não falei sobre alguma dúvida sua, se eu não sanei alguma dúvida, algum questionamento, mas o que eu quero deixar é que nós nos preparemos mais para o nosso desencarne, que a gente faça valer a pena essa oportunidade tão abençoada e tão rara que Deus nos deu. Porque com a nossa sociedade tão materialista, tão egoísta, tão desestruturada que nós estamos vivendo, cada vez as famílias estão mais raras e menores. Então, as famílias estão sendo muito atacadas. As mulheres, as mães estão muito perdidas. Então, vocês concordam que quanto menos mães dispostas a ter filhos, ou pais dispostos a ter filhos, menos chance de haver uma próxima vida, uma próxima encarnação para um espírito que já está lá do outro lado. Então, para que um espírito encarne, ele precisa de um corpo. Ele precisa que uma família se forme e que essa família tenha a intenção de ter filhos. Mas as famílias estão preferindo criar cachorros do que criar filhos. Isso faz com que cada vida seja uma oportunidade muito rara, muito difícil, e que o espírito, que antes a gente ouvia dizer que os espíritos geralmente esperavam 70, 80 anos, essa espera tem sido muito mais longa. E só através desta vida, só através desta encarnação, eu vou evoluir como espírito. Eu vou resgatar dívidas passadas e vou angariar virtudes. Então, se um conselho que eu posso dar, e que eu não segui, infelizmente, porque só tenho 2 filhos, porque nada como a maturidade, nada como conhecimento, né? Então, tenham filhos. Deus proverá. Ele sempre provê. Comece a prestar atenção àquilo o que é realmente importante. Nós não podemos mais perder tanto tempo nos celulares, tanto tempo nas séries, tanto tempo com mesquinharia, com futilidade, com maldade, com inveja, com ciúme. Esqueçamos todos esses sentimentos tão pequenos e eduquemos os nossos espíritos, e eduquemos os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes. Esclareçamos para uma realidade que atinge rico, pobre, negro, amarelo, de direita, de esquerda, espírita ou não, a morte, a passagem, o desencarne, o pontapé de uma nova vida, que será boa ou não tão boa, mas tudo pode ser transformado, dependendo de mim, dependendo de cada um de nós.
acreditemos e vivamos, sabendo que somente Jesus é o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Vou deixar algumas indicações de livros sobre este assunto. Farei outros vídeos como este, esclarecendo o desencarne, esclarecendo mais sobre a morte, que é um tema muito complexo e que talvez eu não tenha falado os pontos mais importantes. E também farei um vídeo falando sobre a reencarnação, né? Nós, espíritas, acreditamos nas reencarnações. E isso fecha tudo. Isso esclarece muito sobre o porquê das nossas dores, sobre o porquê que tantas pessoas desencarnam tão novas, outras têm desencarnes tão doloridos, enfrentando doenças terríveis, dificuldades horrorosas, mas o Espiritismo, ele consola e esclarece. Um beijo grande, que Jesus os envolva com o seu manto sagrado e que abençoe muito cada dia desta ou da outra vida de todos nós e de todos aqueles que amamos. Que assim seja.